Cristal, componente que vocês vão encontrar em placas de aparelho celular. O cristal, ele gera uma frequência fixa para a placa e através dessa frequência fixa que o cristal tem, outros componentes podem utilizar um multiplicador para gerar outras frequências maiores para o circuito da placa. Eu vou falar para vocês sobre um cristal aí que nós comentamos muito no suporte, que é o 19,2 MHz. Para quem assistiu às aulas do módulo 8 de suporte, parabéns, são muitas aulas. Cada suporte ao vivo é 1 hora, então nós temos lá dezenas de horas de aula de suporte respondendo às dúvidas dos alunos. E durante essas aulas de suporte, tivemos aí muitos alunos com aparelhos onde a análise de defeito feita pelo professor Luiz chegou na conclusão da troca do cristal 19,2 MHz. Esse cristal ele gera uma frequência que vai para o Power Manager. E se o Power Manager ele não receber essa frequência, o aparelho não liga. Ou seja, o Power Manager, que é responsável ali pela parte de carga, também por ligar o aparelho, não receber a frequência do cristal 19,2, simplesmente o aparelho não liga. E o que você deve fazer? Trocar o cristal. Ah, mas eu posso retirar de qualquer placa? Se a frequência for a mesma e o formato, sim. Você pode retirar de qualquer modelo, qualquer fabricante modelo aí de aparelho celular, de uma outra placa, porque a frequência é a mesma, o modelo é o mesmo, então quando você for soldar, for colocar no local, não tem problema. Ah, como que eu faço para testar o cristal? Tem que ter um osciloscópio, a placa tem que estar ligada, funcionando. O cristal ele gera essa frequência a partir de uma tensão. Se você tem um frequencímetro, um multímetro que tem a escala de frequência e consegue ler aí frequências altas, dependendo da alimentação do cristal, dependendo da tensão que o seu multímetro exige, você não vai conseguir ler essa frequência. Então, o mais garantido é o osciloscópio. No osciloscópio você consegue verificar a frequência e a forma de onda, a senoide que o cristal gera. Mas o que os técnicos fazem no dia a dia da bancada? Pegou uma placa de aparelho celular que não está ligando, você não vai trocar o cristal. Você vai fazer o quê? Colocou na fonte de bancada. Ah, não tem consumo alto, não tem fuga de corrente e não tem curto. Então você já eliminou fuga de corrente e curto. O aparelho não liga. Teste o botão Power. Escala de resistência, coloca lá entre os dois pontos do botão Power e pressiona ele e verifica. Ah, o botão Power está bom, né? Ele está dando contato ali para o aparelho iniciar. Uma outra forma de saber se é problema no botão Power ou não, utilizando o jig que foi mostrado. Então coloca o jig, né? Tem o jig para Samsung, o jig para LG. E se o aparelho entrar no modo de download, beleza, o problema não está no cristal. Mas aí, o aparelho ele não liga de jeito nenhum. Você colocou o jig, ele não entra no modo de download ou modo de restauração. O botão Power não funciona, conector de carga não é. E tem a bateria também, análise que devemos fazer nela. Verificar se ela tem tensão, ativar a bateria, para ela ficar numa carga aí de 3.7 ou mais, colocar no aparelho e ver se liga. Ah, não liga na bateria, a bateria está boa, não liga na fonte, não tem fuga de corrente, não tem curto, o problema não é no botão Power, já coloquei o jig. E agora, o que pode ser? Pode ser Power Manager, algum componente ali em volta, ou o próprio Power Manager com solda fria, mas antes nós vamos em cima do cristal. Tá? Então, alguns aparelhos Samsung, teve até um caso no curso, que o professor Luiz conseguiu resolver, foi a última tentativa dele, a troca do cristal 19,2 MHz. Na placa tem outro cristal também, nós vamos estar mostrando para vocês no esquema elétrico como identificar os cristais que tem, quantos cristais tem nessa placa, o código deles, nós vamos encontrar letra X, então tudo que tivesse X, código na frente você já sabe que é um cristal, e usando o Ctrl F você consegue puxar no esquema. Ok, pessoal? Então vamos lá para a bancada. Como vocês podem ver, eu estou utilizando mais uma vez o microscópio USB. Sem ele, nós não vamos conseguir visualizar dessa forma o cristal. Então aqui está o cristal de 19,2. Eu tenho um outro cristal aqui. Deixa eu puxar aqui para vocês. Vamos mexer aqui no brilho.
para ver se eu consigo ver o que está escrito sobre o mesmo. 37. Normalmente esse outro cristal ele costuma ser aí de 25, 26, mas vamos ver no esquema que são esses dois cristais que tem. Vamos puxar aqui primeiro esse aqui, 19,2, né? Ele que você deve fazer a troca. Componente fácil, não é tão difícil de trocar, ele é um componente grande. Então você encontrando um 192 em outra placa de celular que seja outro fabricante, modelo, tendo o mesmo formato, a frequência é a mesma, pode trocar que vai funcionar. Então vamos aqui no esquema. Vamos descer aqui a parte introdutória. Então olha só, na primeira análise do troubleshooting, ele vai falar aqui para fazer a análise aí da frequência, né, desse cristal de 19,2, que é o aqui, ó, o X4100. Tá falando até para fazer a troca, né? Caso não encontre aí a frequência, ó, do X4100. Então o que eu posso fazer? Nós vamos apertar no teclado Ctrl F e colocar X4100 e vamos pressionar o Enter. Então onde tiver X4100 ele vai buscar no esquema. Então aqui está falando, ó, de output frequency 19,2 MHz off XO X4100. Vamos pressionar o Enter novamente. Antes de pressionar o Enter, ele já vai falar aqui, ó, o WTR 3905 e o PM 8994. Você pode puxar esses componentes aí, vocês vão ver, tem a ver com esse cristal aí para receber a frequência. Um deles, Power Band. Vamos pressionar o Enter, Enter novamente. Então olha só, mais uma parte aqui do troubleshooting. Aqui, ó, na imagem de baixo, do lado direito, ele está mostrando a localização, ó, do X4100 desse cristal. E aqui alguns pontos, né, de análise do troubleshooting. E mais uma vez ele fala aqui, ó, nessa parte aqui, ó, para checar o clock do X4100. No caso, uma análise de power. E aqui está falando do X4100 pin check 19,2 MHz. Vamos pressionar o Enter aqui. Ele vai mais uma parte aqui do circuito, ó, X4100. X4100. E aqui é o final do esquema. Então no final do esquema, ele vai falar aqui, ó, X4100 é um cristal. Aqui, ó, C capacitores, o IC, que é o CI, tá? Circuito integrado, C capacitor. Deixa eu só fazer uma correção, teve algumas aulas que eu deixei escapar um erro sobre a bobina. Eu estava falando para vocês, vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu subir aqui. Então eu falei para vocês que o L é o indutor, né, a bobina. E se eu não me engano eu falei do FL bobina, mas é um filtro, tá? O FL. E nós vamos encontrar aqui outro cristal. Vamos ver aqui se eu consigo localizar o outro cristal. Vamos colocar aqui, vamos deixar X, vamos pressionar o Enter aqui. O X4100 localizou. Vamos ver se ele, aqui, ó, localizou. Você aperta o Ctrl F que ele abre essa página aqui, ó, para pesquisar. E aí você escreve o código do componente, o nome, e aí você consegue localizar. Eu poderia escrever aqui para ficar mais fácil, cristal, né? Ó. Então ele tem esse cristal aqui, o X5100. Opa, tem outro cristal também, ó, X7600. O X4100. Então são 3 cristais que tem nessa placa. Tá, vamos puxar primeiro aqui, ó, o X4100. X4100. Então o X4100 eu sei que é o 19,2 MHz. Então para mim saber onde tem essa frequência aqui, ó, eu vou escrever na caixa de pesquisa 19,2, tá? Eu vou pressionando o Enter, onde tiver 19,2, ele vai localizar aqui, ó. Tá vendo?
Onde tiver os 19,2 ele vai buscar e aqui acabou. Uma outra forma, se você quer ver, vamos pesquisar um outro cristal aqui, vamos ver se vai acontecer esse caso. Vamos puxar aqui o X4100, a gente já viu que é 19,2, já localizamos na placa. O X5100, ó, não achou sobre ele. Então vamos colocar isso aqui, ó, MHZ, vamos pressionar o Enter. Então tudo que é megahertz ele vai mostrar aqui, ó, do 19,2 MHz. Vamos pressionar aqui. Aqui essa frequência já é uma outra parte da placa, tá? Como eu falei, esses cristais de frequência fixa, outros componentes, gerador de frequência, enfim, vão utilizar essa frequência para gerar uma nova frequência, fazer um multiplicador, né? Um gerador de clock, um gerador de frequência. E olha só, aqui tá falando, ó, check or replace X5200, que é aquele cristal, então ele tem 27,12 MHz. Vamos pressionar o Enter aqui, ó, olha lá, 27,12 MHz, o X5200 foi localizado aqui mais uma vez. Vamos pressionar o Enter. Ó, tem outro aqui de 24 MHz, já já a gente vai ver se é aquele outro, né, de 24. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, nós temos aqui o de 37,4, ó, cristal, na parte aqui do diagrama em blocos. Aqui referente a Bluetooth e Wi-Fi. O cristal de 27,2 do NFC, sistema de antena. E beleza, então vamos voltar aqui, cristal. E vamos ver esse X7600. X7600. Não localizou aqui. Mas, o que nós vamos fazer agora? Vamos ver o layout da placa. E aí nós conseguimos ver em que parte que ele está. Esse X7600. Vamos ver essa parte aqui do layout. Lembrando que a placa ela tem componente dos dois lados. Vamos ver se a imagem vai nos ajudar. Então, desse lado aqui da placa, não está mostrando nada de X. A gente tem que achar o componente que vai estar com X. Mostra, aí nós localizamos aqui, ó, o X7600. Desse lado aqui, ó, X7600, ele tá em cima da bobina L1400. Aqui do outro lado nós temos o Power Manager, então beleza. Então vamos voltar lá no microscópio. Vamos abrir aqui o microscópio e vamos localizar ele aqui. Então é esse componente aqui, ó. Não tem nada escrito sobre ele. Então aqui abaixo nós temos a bobina e em cima esse é um outro cristal. Aí, mas qual que é a função desse cristal? Teríamos que estudar aqui mais o esquema, procurar ele, para saber onde vai essa frequência aí, ok? Então ele está do outro lado da placa. Deixa eu puxar aqui, ele está do outro lado da placa. Se eu virar a placa aqui, eu tenho esse cristal, 19,2, e tenho o outro aqui, ó. Vamos localizar esse outro aqui no layout da placa. Então tem que achar uma imagem que tenha o outro lado da placa. Aqui não, aqui é a parte do conector de carga. Pronto, aqui eu consigo localizar. Então vamos aumentar o zoom. Ele está desse lado, ó. Vamos ver aqui. A imagem está muito ruim aqui, não dá para ver direito. Então vamos fazer o quê? Vamos puxar. Vamos ver se a gente consegue localizar aqui uma outra parte aqui. Isso aqui vai ficar mais fácil.
A gente localizar aqui, ó, X4100 e aqui o X5100. São os dois cristais do outro lado da placa. São os 3 cristais que nós temos aí na placa. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, vocês vão ficar espertos no 19,2 MHz, que é o que o troubleshot manda verificar. Teste com osciloscópio. Eu tenho um osciloscópio, mas eu não vou fazer o teste aqui. Tá? Essa placa aqui, eu teria que ligar ela e ter a conexão do botão para testar. E o osciloscópio é muito caro, né? Vocês vão pagar aí R$2.000, então dificilmente vocês vão ter na bancada. Frequencímetro, multímetro é ruim de testar. Então, se você pegou uma placa que o aparelho não liga, não é bateria, não é conector de carga, não é botão, já colocou jig, Power Manage não é, já testou ali a parte do circuito, troca esse cristal aí 19,2. Então o intuito dessa aula é vocês entenderem que o cristal ele gera uma frequência fixa para um outro CI, um outro componente, usar essa frequência para multiplicar, para gerar outras funções, ou muitas vezes essa frequência fixa já é para um determinado circuito, né? Ou seja, não vai ter nenhum gerador de clock ou gerenciador de frequência para gerar outras frequências. E se a placa não tiver essa frequência, né, acontece esse problema, no caso 19,2. Então fiquem atentos a isso, beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que tenham aproveitado a aula. Assista novamente para pegar bem ela e até a próxima.